É isso aí, senhoras e senhores. Vamos para mais uma aula do seu curso de Psicanálise Clínica. Hoje nós estaremos falando da matéria Método Psicanalítico. Meus excelentes, essa matéria é tão importante que ela é considerada, segundo o Conselho Internacional de Psicanálise, como uma das disciplinas melhores, porque tem questões de metodologias, questões de roteiro programático dos atendimentos. Sem essa base, nós não desenvolveremos a questão, aplicação e a ação psicanalítica. Então, dentro de uma intervenção clínica, nós vamos precisar entender sobre esses métodos psicanalíticos. Então, dentro de uma singularidade, método psicanalítico para identificar que a psicanálise tem o seu método. Só que quando nós vamos estudar, vamos entender que a psicanálise ela é cheia de métodos. E esses métodos são fundamentais. Talvez a gente diz assim, professor, como nós já entendemos que a palavra método é uma palavra que ela tem origem grega, que é chamado de métodos, métodos, que significa caminho para chegar ao fim. Então, o profissional da área da psicanálise vai precisar desse caminho para chegar ao fim. Então, esse fim profissional da atuação psicanalítica, dentro das suas sessões, dentro das suas terapias que vão promover para com os respectivos estudantes, vai ser de suma importância os senhores entenderem essa questão aqui do método psicanalítico. Então, assim como a psiquiatria tem, a psicologia, a química, a matemática, assim como as diversas matérias têm, a psicanálise também, ela tem o seu método. Beleza? Então, todas as vezes que nós lembrarmos dessa palavra método, nós vamos lembrar do significado de origem etimológica do grego, que significa caminho para chegar a um fim. Correto? Beleza. Então vamos lá. E é algo importante, senhoras e senhores, que a gente passa a entender sobre essa aplicação. Falei para vocês o significado dessa palavra método do grego no original. Agora, professor, eu preciso saber o que é uma metodologia psicanalítica, o que é um método psicanalítico. Aí nós vamos observar dentro de algumas clarezas. É uma disciplina pequena, mas é uma disciplina que tem uma desenvoltura muito grande dentro de uma precisão onde nós estaremos esclarecendo o objetivo desse método psicanalítico. Então, o método psicanalítico consiste em observação, investigação e interpretação. Então, pensem aí nessas três palavras: observação, investigação e interpretação. Então, pensem sobre o processo investigativo, ou seja, o processo analítico dentro de uma sessão, dentro de uma terapia, é crucial, é indispensável e, e é inevitável que nós deixemos de aplicar essas três práticas metodológicas psicanalíticas, que são observação, investigação e interpretação. Primeiro você, em uma sessão, observa. Essa observação é aquele sistema de olhar, de escutar, de ver aquela reação do paciente. E sempre nós
vamos estar falando que a psicanálise, ela nos ensina que vocês têm que olhar, justamente, ouvir os pacientes, mas o segredo é, não olhe somente para o que eles estão falando, e olhe, sim, como é que eles estão falando. A reação através de situações que vão estar promovendo reações e ações diferentes, comportamentais nos respectivos clientes, pacientes. Então, a observação é aquele ato em que você vai estar em uma praticidade analisando o seu cliente do início até o fim, ou que seja, da primeira sessão, da segunda, terceira ou até o último processo de todas as sessões que fizermos com os nossos respectivos clientes. Então, você vai ver a ação, a reação, mas observe como é que ele fala, qual é a reação deles. Então, a observação será fundamental. O outro método é a investigação. Os senhores sabem que é a especialidade da psicanálise, é investigar. Essa palavra investigar, o que significa? O que significa essa palavra investigar? Quando você analisa na etimologia, eu gosto muito de observar etimologicamente para entender as questões. Então, essa questão investigar dentro de qualquer situações, nós vamos entender que é examinar, é estudar ou indagar. Mas o que é, na verdade, uma investigação psicanalítica? Aí vejamos diferente que uma investigação psicanalítica é um método de pesquisa de um tratamento que explora a mente inconsciente para entender o comportamento e os processos psíquicos. Então, essa investigação dentro da psicanálise, ela vai estar analisando dentro de um tratamento, explorando a mente inconsciente das pessoas. Então, nós já falamos a questão do inconsciente, Sigmund Freud já tinha feito uma topografia falando sobre a maior parte, aquela submersa, representada simbolicamente, tipificamente, por uma pedra de gelo que está submersa, a maior parte representa o inconsciente. E aquela menor parte, a não submersa, aí submersa é o consciente. Então, aí você vê que o inconsciente, ele é o principal motivo das questões que são apresentadas em uma representação mental. Então, ato falho, sonhos e desejos reprimidos, questões conflituosas não resolvidas, questões que o ser humano ele pode até estar ciente da situação, pode estar par da situação, mas na verdade, quando ele encara a realidade, ele não sabe o que fazer, ele não tem uma saída. Então, ele está sendo guiado por uma representação inconsciente. Então, é por isso que o processo crucial da psicanálise é trabalhar no inconsciente pelo consciente. Ou seja, o consciente já é um estado em que a pessoa, para a psicanálise, ela está bem, ela está curada. E a cura para a psicanálise não é somente você pegar um anador e fazer aquela dor passar. E sim, a psicanálise ela chega e ela
passam informação da seguinte maneira: eu quero tratar essa pessoa e não simplesmente passar essa dor que ela sente, mas eu quero É a minha. curar É. lá no processo da raiz. Eu vou na raiz, eu vou descobrir o que realmente essa pessoa tem, qual é o motivo dessa ansiedade descontrolada, qual é o motivo desse estresse interno ou externo descontrolado, sem gerenciamento, essa dor, esse problema. Então, a psicanálise, ela vem mostrando que há uma possibilidade. Então, esse processo de investigação psicanalítica tem o processo psíquico inconsciente. A investigação psicanalítica busca tomar acessíveis, ou seja, tornar acessíveis conteúdos mentais que estão fora da consciência, como medo, traumas, como nós já tínhamos falado, outros professores falaram. Então, dentre esses e outros, aquilo que você não consegue acessar, então, o processo psicanalítico investigativo vai ajudar você a acessar a mente daquela pessoa. Então, professor, como é que eu posso, qual é o meio de acesso à mente das pessoas? Segundo a ciência que estuda a mente, o único meio de você acessar a mente das pessoas é através da fala. Mas, lembrando que se nós não utilizarmos esses três tipos de métodos psicanalíticos, nós não teremos um caminho certo. Então, é necessário termos a observação, investigação e a interpretação. Essa interpretação, quando nós falamos de interpretação, não é somente interpretar os sonhos, como Sigmund Freud, ele foi fantástico nas suas teorias da interpretação dos sonhos. E sim, essa interpretação, ela é necessária que todos os terapeutas tenham dentro das técnicas dos seus métodos, ainda que ele tenha um jeito diferente de analisar as pessoas, mas ele precisa entender que a interpretação é necessária para você saber o estado daquela pessoa, não somente a questão do tipo de temperamento, mas sim, além dos temperamentos que ele vai estar analisando, ele vai saber interpretar a situação momentânea, situações diversas, e ele vai conduzir o paciente para um estado de consciência. Então, hoje, uma pessoa lúcida pode dizer: não, eu sei de tudo, eu estou vendo, eu estou ouvindo, mas eu quero ver o seguinte: segundo a psicanálise, quando vem os conflitos, quando ela recebe um não, como é que ela vai lidar com o não? E aí a gente observa as manifestações representadas pelo inconsciente, elas começam a agir de uma maneira como se fosse que o não é a morte, o não já foi, o não tem mais outra oportunidade. Então, Freud ele vai dizer que o não faz parte do conflito psíquico ou também uma dor. Mas Freud vai dizer que os conflitos não são somente dores, e sim resultados. Mas tem pessoas que não conseguem configurar a sua, as suas mentes em relação a, a uma notícia que elas recebem. Então, alguém que é mandado embora da empresa, demitida, uma notícia que ela não queria receber, situações que ela não queria viver. Então, a psicanálise vai estar pegando os macetes, um manual, e mostrando àquela pessoa como ela deve se posicionar.
Então, ela não vai mostrar que é a solução, mas ela vai procurar mostrar o lado consciente de que aquela pessoa precisa agir para que ela tenha resultados também. Então, tem situações que vocês, segundo a psicanálise, vocês têm que agir. Porque se você não agir, você não desenvolve o lado consciente. Mas tem situações que a psicanálise vai estar mostrando que você tem que ficar em silêncio, porque o silêncio também reflete e analisa as situações como você deve ser naquele momento. Qual vai ser a sua ação para você articular, planejar, se projetar e você ter resultados fantásticos. Então, a psicanálise, ela não veio para representar um remédio que cura a dor, e ela sim veio para ensinar como lidar com a dor, como lidar com os conflitos, com aquilo que você nem imagina. Então, a psicanálise, ela vai trazendo esse desdobramento, e nesse desdobramento ela vai mostrando em grandes desfechos que você pode, que você terá probabilidade, você é capaz, você tem que encarar a realidade, porque se você parar, você não alcança. Então, ela vai trazendo o lado consciente. Então, aquelas representações do lado inconsciente, ela vai sendo tratada pela questão do consciente. Então, por isso que hoje existem muitas pessoas que às vezes nem passou por situações conflituosas, mas só em elas olharem, elas vão julgar a situação e elas vão dizer: eu já estou sofrendo. Não, já vou, já não, já não, já estou vendo aquilo ali sobre mim. Então, ela já enxerga, é o lado da ansiedade, é antecipar as situações. Então, a psicanálise deixa você ciente, par das situações, porque quando você for enfrentar adversidades, problemas, situações, você vai estar consciente do que você está vivendo. Mas você também vai saber o seguinte: que você tem que encarar para você sentir como é o resultado. A psicanálise sempre gosta de mostrar a situação do sentimento. Você precisa sentir para você saber o que é. Então, por isso que ela vai estar também trazendo essa probabilidade vital. Você precisa entender que aquilo que parece que não tem jeito, a psicanálise vai dizer: tem jeito, tem possibilidade. E é isso que vocês vão começar a trabalhar, mostrando uma área profissional que não é o super-homem, de Mulher Maravilha, e sim tem uma possibilidade de ajudar alguém, trazendo no processo cognitivo para que elas entendam do que elas estão passando. Elas precisam saber. Não é ficar alimentando aquele ego daquela pessoa, amaciando, dizendo é verdade, alimentando a melancolia. É, gente, é isso mesmo. Não, vai dizer, olha, você quer ser feliz, então a decisão é sua. Você não pode esperar de A e de B. Não, você está sentindo essa situação aí. Você está passando por essa situação, está sentindo esse momento. Vai mostrar o seguinte, que ela precisa enxergar que está passando por esse momento. Só que ela precisa aprender a decidir, aprender a enxergar a situação, aprender a conviver com a situação. É um dos processos resilientes e algo em que você se adapta, certo? Você ressignifica. Você, ao ressignificar, não é somente lidar, aprender a lidar, e sim também adaptar com as diversas situações. Então, tem coisa que você tem que ficar quieto, mas tem coisa que você tem que agir.
Porque senão você sofre mais do que você imagina. Porque tem situações que a ação vai gerar um resultado psíquico para você. Para você não alimentar a melancolia, para você não permitir a ansiedade e a depressão. Mas tem situação que você tem que ficar parado para que você se concentre, se estruture, para que você pense bem no que você vai fazer amanhã ou depois. Então, isso aqui é interessante. A psicanálise, eu nem comecei a desenvolver totalmente, mas estou correndo aqui por causa do horário. Esses três métodos psicanalíticos, observação, que dá uma, uma probabilidade e dá para entender que é você não somente olhar com seus olhos, e sim observar terapicamente. Uma observação terápica é você ficar ligado em relação não somente como aquela pessoa está agindo, mas observe o jeito dela, como ela é, como ela fala de um problema. Quando ela começa a falar do passado, observe a reação dela. Isso vai ser bom para o processo terapêutico. A investigação, dentro da investigação, tem que haver o análise, a escuta, tem que haver a observação também comportamental, tudo isso. Então, é uma ligada na outra. Então, a investigação, como nós tínhamos falado, a psicanálise, ela tem dois tipos de análises. Quais são? O análise de processo e o análise de conteúdo. Então, o primeiro passo, você vai utilizar o análise de processo. Aquele roteiro, aquele esquema organizacional, aquele esquema programático do roteiro das suas sessões, onde você vai precisar começar bem, você vai precisar escutar bem, vai precisar recolher bem, você vai extrair informações, aquilo que você puder extrair, você vai extrair. Então, quanto melhor você começar a sua sessão, melhor vai ser a desenvoltura para o futuro diagnóstico psicanalítico. Então, aí vocês vão observar sempre, a anamnese tem que estar presente. Vocês precisam sempre entender que a anamnese tem o seu roteiro e vocês vão precisar entender que a anamnese não é simplesmente uma ficha de cadastro, e sim uma ferramenta aliada, profissionalmente falando, para o profissional. Então, segundo o Conselho Mundial e Regional de Medicina, considera que a anamnese não é simplesmente uma ficha de cadastro, e sim uma grande ferramenta aliada ao profissional. Beleza? Então, aí nós vemos observação, investigação, interpretação. Sobre o primeiro, desde as histéricas de Freud, o olhar clínico, detalhista, nosográfico, aprendido com o Charcot, fora essencial no terreno da psicopatologia. Então, é muito interessante quando Freud ele narra uma consideração de um amigo que fez parte, teve participação, foi partícipe dessa questão atuação terapêutica, porque foi um sucesso clínico que desenvolveu. Então, essa questão da observação, investigação e interpretação, vocês, como terapeutas, não vão deixar de fora essas tríplices, digamos, palavras que são correspondentes aos métodos psicanalíticos. Vamos lá. Professor, vemos aqui a observação.
nós vamos falar um pouquinho sobre essa observação. Então, a observação em psicologia e na psicanálise tem por objetivo capturar o que não é visível a olho nu, certo? Ou seja, o que determina, orienta e o que poderia explicar os comportamentos. Eu observo dentro das minhas sessões, eu observo muito dentro das minhas sessões psicanalíticas e psicoterapias, também atuo nessa questão psicológica, nós vemos o processo de observação. Aí eu analiso o olho, vejo, passo aquele olho inteligente, mas um olhar terapêutico. Não é aquele olhar maldoso, olhar atrevido, um olhar precipitado, um olhar que julga. Não. É aquele olhar terapêutico. Às vezes eu observo muito ali a pessoa falando, e ela vai falando, ela às vezes nem sabe o que ela está falando, e ela nem pensa o que eu estou pensando, certo? Então, dentro das técnicas que eu desenvolvi, dentro das técnicas e métodos da psicanálise, eu consigo descobrir algumas questões. Eu descubro sobre se ela está mentindo, se ela está com medo, certo? Então, se você ler bastante aquele livro, o Corpo Fala, são várias edições, é um livro antigo. Você pode adquirir todas as edições, da primeira edição até a última edição, vocês vão ver a grande importância das transformações através de um olhar diferencial, analiticamente falando. Então, o corpo ele vai falar através de ações, reações, ele vai estar falando. Então, nós precisamos entender que às vezes ela está falando uma coisa, mas o corpo, as suas reações, não corresponde com o que realmente ela está vivendo. Por aí dá para vocês analisarem também a, a questão do que Jacques Lacan falou. Ele disse sobre esse processo de análise comportamental, sobre o imaginário, sobre os arquétipos, essa questão aí da comunicação não verbal. Porque a maioria dos terapeutas já vão cientes. Não, teremos tal, a pessoa vai falar, vai conversar. Só que, às vezes, nós, terapeutas, esquecemos que aquela pessoa, ou a gente se passa, às vezes. Eu fico ligado, mas sei que, de vez em quando, eu, às vezes, vou ali ciente, pensando a mesma coisa que os terapeutas. Não, é a comunicação verbal, que todas as pessoas que vão passar por um tratamento, por nossas ajudas, elas realmente vão comunicar, elas vão se comunicar através de uma comunicação verbal. Só que aí somos surpreendidos. Ela, naquele momento, começa a ter uma retração. Ela não comunica verbalmente. A comunicação dela não é verbal. Então, ela vai começar a comunicar através de gestos, expressividades, situações momentâneas ali nos seus movimentos, no que ela senta, no que ela olha para você, o tipo de olhar, o tipo de se posicionar ali naquele divã ou naquela poltrona. Aí vocês começam a analisar. Ela não está bem. A comunicação está sendo uma comunicação não verbal. Então, vamos ficar ligados em relação a isso, porque ela, mesmo mostrando as representatividades do inconsciente, vocês vão ficar ligados, porque ela vai estar transferindo algo que ela nem imaginava
que estaria transferindo. Então, nessa hora aí que nós precisamos prestar atenção. Teve um paciente que ele chegou para mim e falou assim, doutor, olha, dá para o senhor apagar essa luz aí? Quer dizer, aí eu falei para ele, eu tive que falar, a sessão psicanalítica ou psicológica não tem esse procedimento de apagar as luzes e nem tampouco colocar câmeras para estar filmando ali naquele momento, ou um gravadorzinho gravando o que você está falando. Às vezes, por uma permissão, pode gravar a voz daquela pessoa, que eu já tive pessoas que pediram, porque para que elas também ouvissem elas falando o que realmente elas estavam falando comigo. Então, nesse caso, tudo bem, mas se não, nós não podemos ficar criando situações dentro de algo que vai ser não permitido. E aí a gente vai estar observando vários comportamentos, mas a comunicação verbal e não verbal, ambas deverão ser observadas atentamente. Então, se a gente esquecer desses detalhes aí, a gente pode estar jogando fora algo que deveria ser incluído gradativamente, com grande valia para as nossas sessões. Então, esse processo da observação, ela é muito importante. Então, não se pode ficar limitado àquilo que foi visto e à sua descrição. Então, a observação, ela é olhada além, sempre eu falo, além do que as pessoas olham. As pessoas olham, julgam, mas você tem que olhar na visão terapêutica, analisá-la e depois ver a conclusão. Qual é o problema ou situação provável que ela está envolvida, ela está passando. Então, essa observação na psicanálise ajuda você a enxergar ou capturar o que não é visível. As pessoas estão falando e você está ali observando, por isso que a prática do psicanalista é anotar algumas coisas, mas você também não vai ficar ali preso ou presa, só anotando, 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 não. Você tem que usar técnicas, você tem que desenvolver habilidades. Ah, professor, mas eu não tenho esse negócio de ficar ali e tal, escrevendo. Não, não precisa escrever tudo. Faça como Lacan. Lacan disse que é o simbólico, isto é, você quando estiver atendendo paciente, você vê aquele paciente com algumas reações. Essas reações, você já vai anotando. Que reações foram? Percebo que ele está ansioso. Então, anota ansiedade, aí a gente vai descrever que tipo de ansiedade. Né? Então, se é uma ansiedade evoluída ou ansiedade normal, porque somos seres psíquicos e nós somos ansiosos, nós somos estressados. Não tem para onde correr, somos ansiosos, somos estressados, mas nós estamos falando não na extremidade. Quando chega na extremidade, aí é um problema. Requer atenção clínico, requer atenção terapêutica. Então, é isso aí que nós vamos também observar. E nessa observação, nós vamos detectar se aquele cidadão, aquela cidadã, ambos vão dar continuidade conosco nas nossas sessões ou descobrirmos que, naquele momento, ele vai precisar de um tratamento psiquiátrico. Mas, professor, como é que eu vou observar? Como é que eu vou descobrir? É só vocês analisarem que o neurótico é difícil de você descobrir o problema no neurótico, mas é fácil você descobrir o problema no psicótico. É só você ver, eu estou querendo pular dessa janela. Eu estou querendo usar droga. Já está pensando, isso aí já é um processo psiquiátrico. Você pode intervir como psicanalista é, na questão do gerenciamento das emoções.
Mas o processo clínico que vai precisar de remédios, de psicoterapias, maratonas, e o psiquiatra até ordena que aquela pessoa fique internado. Então, é o psiquiatra. Beleza? Observação. Vamos lá então, professor. Investigação. A psicanálise é um método de investigação, como todos já sabem. Método de pensar e organizar problemas que permite entender e abordar o nosso fazer. Então, aí você vê, podemos, nesse sentido, concluir que ela não se baseia apenas em opiniões e passaria no primeiro crivo, se estabelecendo como uma episteme. Então, não, a psicanálise, ela tem o seu método investigativo. Então, fiquem cientes que vocês vão investigar o problema. Então, não, vocês lembram daquilo que eu falei sobre o anador? Então, esqueça o anador, que o anador é só para passar aquela dor no momento. Depois volta tudo de novo. Então, a psicanálise não tem esse esquema aí, não. A psicanálise vai lá na raiz e diz assim: olha, eu vim aqui é para tratar a raiz. É ir pela raiz. Eu quero ver qual é a causa, o motivo por que essa pessoa está assim, assim, assado. Então, a psicanálise é assim, ela propõe isso. Ela não vai propor te curar no momento, né? Ela vai mostrar como você também deve lidar com as situações. Então, eu aprendi muito. Tem situações que eu fico assim, eu paro, eu fico até, oh, nossa, como é isso? Então, mas eu fico na minha. Eu aprendi a gerenciar tantas situações que eu aprendi a agir também. Porque se você tem hora que se você não agir, você está fazendo errado. Tem hora que você fica parado, você está fazendo errado. Mas tem coisa que você vai agir, é como sempre nós falamos, e tem dentro do gerenciamento das emoções e gerenciamentos empresariais. Se você agir certo na hora errada, tudo vai dar errado. Então, tem hora que você tem que esperar o momento, tem hora que você vai ter que deixar passar 2 horas. Por isso que, quando vocês estiverem tratando pessoas, tem palavras que vocês vão soltar e vocês vão deixar essa pessoa. Eu falei algo com um paciente meu. Isso é um processo de desconstrução. A psicanálise faz isso, desconstrói para depois construir. Eu falei uma palavra com aquela pessoa e eu deixei aquela pessoa ficar 2 dias. E aí, quando ela voltou na segunda sessão ou na outra sessão, ela começou, doutor, eu fiquei pensando até hoje. Quer dizer, passaram, eu falei, tinha uns 2 dias, mas depois ela teve que voltar para a sessão semanal, e ela ficou se indagando. Por quê? Por quê? Por quê? Às vezes você tem que deixar essa pessoa, às vezes você vai ter que dar um não, às vezes você vai ter que entender que aquela pessoa que está passando pelo processo, ela precisa fazer, não o que ela quer, mas ela vai precisar fazer o que o roteiro pede para que ela faça, porque é dentro do processo do contrato psicanalítico. Como eu falei para vocês, o contrato psicanalítico não é um contrato feito com advogado, jurídico e nem cartório. O contrato psicanalítico é estabelecido dentro de um acordo que o terapeuta tem com o cliente ou o paciente com ele. Então, quando você for fazer as suas sessões, primeiro converse, acerte tudo. Olha, a sessão terapêutica é assim, é assado, tal, tal, ela faz isso, tal, e você precisa contribuir. Você está de acordo, seu Pedro? Sim, sim, estou de acordo, sim, sim. Então, a partir de agora, nós vamos estabelecer
a nossa primeira sessão. Então, você pode antecipar quando entrar em contato contigo, quando vocês estiverem autorizados para atender, ou vocês vão, claro que se alguém aqui já é terapeuta, já pode atender, mas dentro da visão psicanalítica, não. Só depois que você concluir, e aí você será autorizado, certo? Além dos documentos que vocês vão receber. Mas, se você não tem nenhuma formação terápica, em nenhuma terapia, você não pode atender pessoas como um psicanalista sem estar formado. Ok, legal. Mas aí você vai entendendo que você pode estar ajudando alguém. Você senta com alguém e não cobrando, claro. Agora, para cobrar, depois que você concluir, aí sim, assim entende a legalidade e o Conselho Federal de Psicanálise do Brasil. Então, aí você vê como é interessante as questões de investigação. Então, podemos, nesse sentido, concluir que ela não se baseia apenas em opiniões. Então, não vão existir opiniões. Ah, não, eu acho, doutor, eu acho psicanalista, eu acho terapeuta que eu estou assim. Não, eu fui atender um empresário, ele veio, né, me encontrou, não sei como, não sei se foi na internet, aí ele veio e, e ele queria auto se avaliar, ele queria auto se diagnosticar. Tem gente que faz isso. Eu falei, não, espera aí, vou fazer o trabalho correto e vou mostrar para você o que você está passando, o que tem em você, qual é o problema, qual é a causa. Ele chegou, doutor, eu estou aqui com. Eu acho que eu estou com problema nos ossos. Acho que eu estou com problema nos ossos, está doendo demais. Aí eu fiz uma análise. Eu comecei a fazer o processo analítico, tudo que pede, manda o figurino dentro da psicanálise. Aí eu descobri foi nada mais e nada menos do que um estresse interno. O estresse interno, ele arrebenta com o ser humano. O externo, menos mal, que se aquele lugar que você tiver, você pode resolver ou você pode sair para melhorar. Mas o interno, você sofre, vai dormir sofrendo, vai trabalhar sofrendo, vai viajar sofrendo. Então, é um negócio que fica com você dia e noite, todas as horas. Então, se você não conseguir gerenciar as situações, você pode desenvolver processos psicossomáticos, como doenças, e doenças fisiológicas, que vai ou vão prejudicando o seu corpo também. Então, isso aí é muito interessante. Então, essa investigação não vai ser investigada por palpite de A, por ideologia de B. Não, é você que vai estar investigando dentro das técnicas psicanalíticas. E nós temos aqui a interpretação. Então, professor, eu preciso muito conhecer. Se você não tem esse livro de Freud, Interpretação dos Sonhos 1 e 2, por favor, possa adquiri-los. Porque são livros para principiantes, iniciantes, pessoas que vão precisar entender profundamente a interpretação na visão de Freud em relação aos sonhos. E a interpretação dos sonhos não é somente, não, é na visão, entendi, eu vou entender que essa mesma interpretação é a interpretação que, na visão religiosa, é interpretada, na supersticiosidade, nas tradições religiosas, nos costumes tradicionais familiares. Não. É uma terapia analítica quando você aplica a interpretação. Então, a associação livre, a livre associação, a maior ferramenta do psicanalista, vai
permitir que você trabalhe com a interpretação, e não só de sonhos, mas interpretação. Então, a interpretação na psicanálise freudiana é o caminho pelo qual o analista desvenda os sentidos latentes das palavras e comportamentos dos sujeitos em análise. Quando você estiver analisando, você vai interpretar, claro, como eu vos falei, uma interpretação dentro das técnicas psicanalíticas e não uma interpretação porque você tem suas ideologias, suas ideias, não, no seu observar, no seu parecer, não. Você vai tirar você e vai observar essa questão aqui, a interpretação psicanalítica. E aí vocês vão ver que Freud, na interpretação, ele disse que pessoas falavam uma coisa, mas a vida era outra. Mas também ele disse que algumas pessoas elas transferiram, falaram da sua infância, e quando elas começaram a falar da sua infância, elas começaram a chorar. Por que isso? Porque teve algo que lhe machucou na infância. Então, ali começa a descoberta, a interpretação para o tratamento. Ah, professor, mas o choro é sinal de doença? Nem sempre. Então, entendam que o choro pode ser uma reação psíquica, mas também pode ser um problema seríssimo, certo? Ah, mas eu chorei, é normal chorar. Ah, mas toda hora eu choro, 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 choro sem parar, toda hora, já é um problema, já é uma situação que requer atenção e solicita a atuação dos profissionais, certo? E aí vocês veem como é importante analisarmos. Ah, entendi, professor, exatamente. Então, a interpretação, ela vai muito mais do que você possa imaginar. E lembrando que todos vocês têm potenciais, vocês são inteligentes, vocês são pessoas que eu já percebi, têm uma base perceptiva, vocês vão se dar bem. Agora, encarem a realidade e os desafios que vocês vão ter naquele momento. Assim como vocês vão desenvolver experiências vitais dentro da profissão, aquelas experiências que vocês vão desenvolver com vocês mesmos. Vocês vão sentir, vocês vão ter sentimentos em relação à atuação, vocês vão precisar gerenciar as emoções, vocês vão precisar olhar diferente e se contentar com questões que vão acontecer, certo? Porque vocês vão se preparar para a realidade. Vão ter pacientes que vão sumir e vocês não podem se sentir como um péssimo terapeuta, não, porque às vezes, segundo Freud, o problema não foi você, a situação lá foi do paciente. Então, a maioria das vezes o paciente ele decide, não, não quero mais. Então, o problema não foi você, porque já teve terapeuta que ficou desanimado. Eu fiquei trabalhando com, ela foi uma aluna minha de um outro estado, e aí ela passou pela supervisão, minha supervisão, supervisionei ela uns 3 meses e ela estava desanimada. Não, doutor, eu não quero mais, me formei, mas não quero mais. Então, esse sentimento aí é um sentimento de que não soube lidar com o não e uma situação conflituosa. Então, todas as pessoas que vão pensar em desistir, não significa que ela está doente, porque os grandes lutadores, os grandes vitoriosos têm sentimento de desistência, mas não levam avante, não colocam em praticidade, não levam a sério a desistência e desistem de desistir. Olha aí, então, tem umas que elas não querem mais desistir, elas mudam, falam, não, eu pensei, mas eu não vou desistir. E já tem outras que já desistem porque não conseguem lidar com aquele conflito. Então, o segredo é gerenciar
as emoções. Então, os senhores vão ajudar aquelas pessoas a lidarem com suas emoções, porque ninguém tem o controle das emoções, mas gerenciar, sim, é possível o gerenciamento das emoções, certo? Então, interpretação. E aí, vemos aqui os métodos utilizados por Freud. Freud desenvolveu a técnica da associação livre gradualmente a partir da hipnose e do método catártico, certo? Então, o conhecimento desses métodos anteriores à associação livre torna possível uma maior compreensão a respeito do desenvolvimento da regra fundamental. Então, os senhores estão vendo aqui que essa técnica desenvolvida por Freud, associação livre, foi a partir da hipnose. Então, eu tenho formação em hipnoterapia e eu não vejo bicho de sete cabeças, mas é assim. Segundo alguns historiadores, alguns escritores, comentaristas, arrebentam com Freud. Ah, Freud não foi um bom terapeuta na hipnoterapia. Não, eu não vou encarar, não vou olhar isso. Também não estou aqui para ser defensor de Freud. Freud já sumiu, já morreu. O nome dele está aí. O legado que ele deixou foi importante, é muito importante. E agora, em maio, estaremos comemorando mais um ano do Dia do Psicanalista. Nós estamos organizando para fazermos um congresso nacional aqui em Salvador e convidarmos todos os estudantes e os profissionais da área. Mas você não vai comentar dessa maneira, se precipitar. Freud, não. Uns falam Freud foi burro, desculpa a expressão. Ah, Freud foi doido, Freud. Não. Ele, na verdade, decidiu não querer mais. Aí tem uma história que aconteceu, tal, porque ele estava atendendo também uma moça e ele não dava muito bem com a hipnoterapia. É uma terapia tratada pela hipnose. A hipnoterapia tem uma técnica fantástica, que é a regressão, mas é uma regressão não é vista como é vista na religião. Tem umas questões aí que a regressão ela não é aceita por uma boa parte de cristãos, religiosos, etc, etc. Mas essa regressão aqui não tem nada a ver com a religiosidade. É uma regressão sobre o cujo processo em que vai estar analisando o passado da pessoa para tratar a pessoa no presente. Eu uso essa técnica. Eu não trabalho com hipnoterapia, porque eu gosto mais da associação livre, mas a, a eu utilizo algumas técnicas. Na nossa escola tem hipnoterapia básica, tem hipnoterapia clínica, tem o curso de hipnoterapia para você aprender a conhecer o que é hipnoterapia. Mas temos a hipnoterapia clínica. No ano que vem estamos abrindo novas vagas aí para quem quer fazer a hipnoterapia clínica. E aí você vê como é interessante, porque existem pessoas tratadas através da hipnoterapia. Processos de obesidade, ansiedade, insônia, má planejamento profissional e outros pontos. A hipnose ajuda, a hipnoterapia. Não estamos falando de uma hipnoterapia desorganizada, sem responsabilidade que tem por aí, e sim uma hipnoterapia, uma terapia diferencial. Então, aí vocês veem aqui que Freud, ele deixou esse método da hipnoterapia, ele adotou essa técnica, que ela é chamada de associação livre ou livre associação. Então, ela se tornou a maior técnica de um psicanalista clínico. É a maior técnica. Assim como os outros profissionais, como eu também atuo na psicologia, que eu tenho formação em psicologia, eu atuo aqui também em psicoterapias cognitivas comportamentais.
trabalho também com psicoterapias cognitivas comportamentais, trabalho também com algumas técnicas da psicologia, como a, a, a psicodrama, psicotrauma e psicodinâmica, mas outras também, né, outros tipos de técnicas que nós desenvolvemos. Mas a associação livre, para mim, é fantástica, fantástica. Então, para vocês também acredito que deve ser, né? Porque nela se permite outros tipos de terapias, como a psicodinâmica, a psicodrama, você pode aplicar a terapia junguiana, terapia lacaniana, terapia kleiniana, aniana também, que foi a filha de Sigmund Freud, a Anna Freud, né? Então, e dentre outras terapias, você pode, dentro da associação, porque você aglomera, você junta ali uma associação e desenvolve. Mas o processo da associação é que as pessoas vão se associar livremente, elas vão ter essa permissão para que elas falem, e você faça o análise e recolha informações devidas para a sua conclusão por base do diagnóstico psicanalítico, certo? E aí nós vemos, como nós já falamos, esse termo aqui, associação livre, é, em termos psicanalíticos, a associação livre é a passagem do conteúdo manifesto ao latente. É um método para a descoberta do inconsciente. Então, a gente descobre através da fala, a gente acessa a mente das pessoas através da fala. Freud disse que a fala cura, e realmente é interessante essa ferramenta. Quando abandonamos a consciência e o comportamento consciente, aquilo que sobressai são os pensamentos inconscientes. Então, é muito interessante a gente analisar essa questão. A figurinha aqui cobriu o nome consciente, mas tranquilamente. Beleza, vamos lá. A hipnose, nós falamos, é uma das primeiras técnicas manejadas por Freud, já utilizada por Charcot, consistia em colocar o paciente em estado de sono, de consciência, reduzida ou amortecida, no intuito de exercer comando sobre ele, de induzi-lo, de sugerir-lhe ideias que acreditava-se substituíram pensamentos patogênicos. Então, a hipnose é um cujo terapeuta que vai estar conduzindo aquelas pessoas, orientando, ele vai estar dominando, é um processo de dominação, mas ele vai estar também orientando. Então, tem pessoas que não permitem, elas não conseguem fazer a hipnose porque elas, dentro delas, dentro de si, elas não conseguem permitir. Então, isso não acontece. Para acontecer o processo da hipnose, ela tem que se permitir. Então, se ela não permitir o processo, ela não vai ter um resultado. Então, ali naquele momento, o terapeuta pede para que feche os olhos e vai estar conduzindo profissionalmente a ela agir, pensar, ela vai ter uma criação mental. E aí ela vai começar a desenvolver uma configuração mental, e essa configuração vai estar mostrando o nível da estrutura psíquica que ela tem. Se ela tem dificuldades de receber ou não, se ela tem resistência em relação ao não, se ela sabe gerenciar ou não, e assim por diante. Agora, o método catártico é interessante. O método catártico é o procedimento terapêutico pelo qual um sujeito consegue eliminar seus afetos patogênicos e não reagi-los, revivendo os acontecimentos traumáticos a eles ligados. Então, a fala é o meio pelo qual estes afetos são eliminados. Então, é muito interessante. Aí você fala, professor, o que é um método catártico para Freud?
Então, para Freud, esse método catártico, então, o método catártico foi uma técnica terapêutica inicial desenvolvida por Freud e Breuer, que consistia em usar a hipnose para fazer o paciente a reviver traumas e descarregar emoções reprimidas, abreação, buscando a cura de sintomas histéricos. Então, este método, nós já falamos uma vez, foi crucial para os primórdios da psicanálise, mas foi gradualmente substituído pela associação livre, certo? Então, dentro do processo catártico, ele pode funcionar como? Já vou parar para nós termos o bate-papo, se houver. Como funciona o método catártico? Como funciona? Então, a hipnose, a recordação de traumas, a abreação emocional e libertação do sintoma. Então, é isso aí que corresponde o funcionamento e funcionalidades do método catártico. E aí, se a gente entrar em detalhes, é muita coisa, mas para você ver, lá em outras matérias, nós vamos estar desenvolvendo mais um pouco sobre isso, e sempre vocês vão passar por essa palavra aí, método catártico, por esse método. E nós vamos familiarizar com essa palavra catártico, para que a gente entenda esse processo também sobre a ação terapêutica com os nossos respectivos pacientes. E aí, dentro de um objetivo geral, o objetivo do processo psicoterapêutico, psicanalítico para Winnicott é fortalecer o paciente para que ele mesmo possa lidar com seus sofrimentos, lidar com sua vida se sentindo no comando desta. Uma análise deve necessariamente aspirar ao seu fim. Então, aí os senhores estão vendo que o objetivo geral no seu processamento. Perdão, estou recuperando de uma virose. Então, é trazer, como disse o Winnicott, além de fortalecer o paciente, é trazer para um processo cognitivo, é ele saber lidar, ele saber enxergar que realmente há uma realidade do sofrimento, existe isso, mas ele tem que saber lidar com ele. É ele ver o problema e ele não fingir, ele dizer, é o problema, eu estou passando por esse problema, mas ele acreditar que tudo é possível e que deve ser gerenciado por você, a sua vida, as suas decisões, suas emoções, para que você consiga resultados maiores. Tá certo? Então, nós finalizamos aqui, vamos para o bate-papo, se porventura houver aqui dentre vocês, tá certo? Vamos lá, fiquem à vontade. Estão na sala de aula Mari, Mônica, Valdemir, quem mais? Somente vocês. Vamos lá, fiquem à vontade. É, foi boa a aula, viu, professor? Obrigado, excelente. É, eu quero poder fazer parte de mais cursos, né, de me matricular em outras áreas para especializar melhor, principalmente aí no processo de Ótimo. hipnoterapia. E os demais, eu não fiz agora o curso porque a gente está fazendo uma coisa de cada vez, mas eu vi que tem muito, é bem abrangente, né, a AMA, né? E Exatamente. aí apesar de ser EAD, mas a gente tem conhecimento. Agora mesmo eu estou aqui com uma amiga e a gente ontem estava conversando, né, sobre essas questões de decisões pessoais, do meu eu. Eu, pelo menos, estou postando lives, trabalhando minha autoestima, a questão do emagrecimento. Então, assim, E isso é tem ótimo. tudo a ver.
com o que eu estou estudando, né? Para mim depois poder passar para outra pessoa como experiência, né? Sim, excelente. Eu, na verdade, eu estou fazendo umas lives motivacionais e ainda estou iniciando. Muito bom. E um diferencial é a dança, né? A dança terapia, no caso. Está sendo uma terapia Ótimo e também. vem as pessoas no meu privado e olha, legal, tu está motivando. É isso aí, você está motivando outras pessoas. E isso é gratificante, né? E principalmente a questão dos estudos, né? Você ser um estudioso. Eu ainda não sei bem lidar com as questões freudianas porque eu preciso me aprofundar mais, mas acho de extrema relevância, né? E quero poder participar do congresso, se Deus permitir, né? Estamos trabalhando para acontecer, mas nós vamos mandar convites para todos vocês. Hum, com antecedência, né? E a Exatamente. gente programar as passagens, tá certo, então. Obrigado mesmo, Nosso excelente. Mário, pela sua participação. E estamos aqui juntos para lhe atender. Tá. É isso aí. Mais alguém quer participar? Valdemir, fique à vontade, meu nome. Tá mudo, meu nobre. Obrigada. Pode. Dá para ver agora? E agora sim. Aula muito rica, viu, professor? Show de bola, uma benção. Sim. Eu tenho o costume de anotar. Anotei muita Bom, coisa aqui. é bom porque Aí, professor, viu, isso. quando o senhor falou aqui, o conflito não é só dores, mas também resultados. Que resultados são esses acerca do conflito que vem? Resultados de aprendizagem. Freud disse que a gente aprende, tem resultados bons para a gente através dos conflitos, entendeu? Tem gente que pensa, eu estou sofrendo demais, sofrendo demais, não sabendo ela que ela está recebendo resultados. São resultados que vão refletir na vida delas em todos os setores. Elas vão valorizar mais e sentir preparada para tais questões da vida, entendeu? É uma estruturação, é um processo de estruturação. Para adquirir experiência, né? Isso. Pronto. Show de bola. Valeu, professor. Só foi isso aí mesmo. Obrigado, meu nobre Valdemir. Valeu, professor. Tamo juntos. Amém. Aí teve um estudante, o professor, lá tem duas pessoas com Reis, parente do senhor, tem Mônica Reis e Valdemir Reis. Eu falei, não, Mônica é uma profissional, ela é espetacular, trabalha, a gente conhece ela, mas ela não é minha parenta, né? Mas é uma Hum. pessoa profissional, espetacular. Valdemir também é um outro profissional espetacular, é meu aluno de outros cursos, mas também não é o meu parente biológico. Às vezes também a gente nem sabe, a gente, por questão cientemente, eu não sei, né? Aqui, quer dizer, por uma base assim de historicidade biológica, não sei, talvez pode ser até um primo, eu não sei. Se a gente for fazer É uma, verdade. uma árvore genealógica, né, a gente pode até ver se vocês são parentes biológicos ou não. Mas tem muitos reis por aí. Amém. Ótimo. Mônica quer perguntar alguma coisa? José Mário? Fique à vontade. Beleza? Então, ótimo. Se vocês não têm, nós vamos estar finalizando a nossa aula. E a próxima aula, provavelmente, vamos verificar, o setor da alma vai estar divulgando quem vai ser o próximo professor ou professora, tá certo? Mas quem vi aí são ótimos professores também, como os anteriores. E é isso aí.
A Mônica saiu sem querer, sem problema. Fique à vontade. Quer falar alguma coisa, Mônica? Ah, o microfone dela está ruim. Na próxima, sem problemas. Então é isso, meus excelentes. Foi muito bom estar com vocês. Fico feliz que vocês estão gostando, aprendendo, certo? Nós estamos lutando aí, trabalhando, contribuindo para que tudo ocorra positivo. E se precisarem, pode entrar em contato conosco, estamos aí à disposição. Não somente um setor, mas todos os setores, né? Vocês viram lá, nós temos os setores relacionados lá à integração à disposição de vocês, tá bom? Então, forte abraço, boa noite, fique com Deus. Até mais. Um abraço. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, Show de bola a aula. Obrigado.